Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 23 de setembro de 2023, início da primavera. Uma primavera, pelo jeito, de muito calor. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, e demais estudos promovidos pela casa podem ser acessados facilmente através de nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá você vai encontrar todos os nossos estudos e os links para as playlists dos estudos gravados e também os links para participar ao vivo. Este estudo da Revista Espírita, ele é gravado ao vivo todo sábado às 14h30. Venha participar conosco. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita, e chegamos ao encontro de número 27. Kardec vem trazer para nós, nesse encontro de número 27, o seguinte tema: o Senhor Luiz Jordan e o Livro dos Espíritos. Pereira, pode dar início para nós? Boa tarde a todos. Então vamos dar continuidade ao estudo, né? Do Senhor Luiz Jordan e o Livro dos Espíritos. E o texto começa assim: já que estamos falando dos jornalistas, a propósito do espiritismo, não paremos no caminho. Esses senhores, em geral, não nos adulam e, como não fazemos mistério de suas críticas, hão de nos permitir apresentar a contrapartida e opor a opinião do senhor Deschanel e outros. Há de um escritor cujo valor e influência ninguém contesta, sendo que nos passam taxar de amor próprio. Aliás, os elogios não se dirigem à nossa pessoa, ou, pelo menos, não os a tomamos para nós, de modo que transferimos a honra aos guias espirituais que bondosamente nos dirigem. Veja aqui, né, Pereira, já a humildade de Kardec, né? Então, quando eles desciam a lei em cima dele, ele fazia as respostas, né? Não deixava ninguém denegrir ali a doutrina espírita. E quando faziam um elogio, ele também dizia que não era para ele, né? Ele dizia que transferia, né, esta honra aos guias espirituais que bondosamente nos dirigem. Era um espírito evoluído mesmo, né? Era um espírito de escola tão elevado aí que, imagina, numa obra tão grandiosa dessa, né? Ele já era um professor, um estudioso muito reconhecido na época. Quando os jornais vinham elogiar, ele dizia: não, isso aqui não é nada meu, é dos espíritos. Tanto é isso é verdade que ele mudou o nome, né? Que a Hipólito já mudou já para Allan Kardec para evitar as questões pessoais. E, além disso, o próprio título do primeiro livro, né? O Livro dos Espíritos, né? Então, quer dizer, ele não colocava que fosse um livro dele, né? Então, ele já colocou toda essa questão assim para deixar bem claro que ele é apenas, claro que ele tem a sua participação, a sua importância, mas o conteúdo, né, vamos dizer assim, da obra não era dele, né? Era dos espíritos, ele apenas é uma pessoa que organizou e montou toda essa obra, né, essa filosofia. Então, aí por isso que que nem você mesmo disse, aí que está a grande importância da humildade e a grandeza desse espírito, né, que teve aqui para fazer essa obra, né? Então, ele continua aqui. Não poderemos, pois, prevalecer-nos do mérito que se possa encontrar em nossos trabalhos. Nós falamos, né? Aceitamos os elogios não como sinal de nosso valor pessoal, mas como uma consagração à obra que empreendemos, obra que esperamos levar a bom termo com a ajuda de Deus, pois ainda não estamos no fim, e o mais difícil ainda não está feito. Sobre esse aspecto, a opinião do Sr. Jordan tem certo peso, porque você sabe que não fala levianamente, e por falar ou por encher colunas com palavras. Certamente ele quer enganar-se como qualquer outro, mas em todo caso, sua opinião é sempre conscienciosa. Seria prematuro dizer que o Sr. Jordan
é um adepto confesso do espiritismo. Ele próprio declara nada ter visto e não estar em contato com nenhum médium. Julga a coisa conforme seu sentimento íntimo e, como não toma seu ponto de partida na negação da alma e de qualquer força extra-humana, vê na doutrina espírita uma nova fase do mundo moral e um meio de explicar o que até então era inexplicável. Ora, admitindo a base, sua razão não se recusa absolutamente a lhe admitir as consequências, ao passo que o Sr. Figueiredo não pode admitir tais consequências, desde que repele o princípio fundamental. Não tendo estudado tudo aprofundado nesta vasta ciência, não é dado admirar que suas ideias não se tenham fixado sobre todos os pontos e, por isso mesmo, certas questões devem parecer-lhe ainda hipotéticas. Mas, como homem de senso, não diz, não compreendo, logo não existe. Ao contrário, diz, não sei, porque não aprendi, mas não nego. Olha que duas frases bem interessantes, né? Essa aqui, né? Sim, essa questão do não compreendo e logo não existe ou não pode acontecer é uma coisa que a gente vê muito por aí, né? E Kardec, ele sempre vinha dizendo, né, que essa questão de o espiritismo era uma ciência nova e para isso ele tinha que ter novas bases para a sua explicação. Não tinha como eu explicar o espiritismo, a comunicabilidade dos espíritos, baseado naquilo que a ciência já conhecia. Ele devia ter uma nova, né, um novo ensinamento. Por isso que eles falam até da ciência espírita, né, um novo conceito. E hoje, já muito bem balizado essa questão do espiritismo e outras ramificações aí também que o espiritismo, algumas linhas do espiritismo trouxeram para dentro, como é o caso ali do magnetismo, a gente vê que algumas pessoas ainda falam isso, né? Eu não acredito, então não pode acontecer, não existe, não pode ser feito. E Kardec, né, veja que ele sempre dizia isso, né? O bom senso da pessoa, ele pode ainda ter um conhecimento hipotético, né, muito vago sobre aquilo, mas não diz que não existe. Ele diz o quê? É porque não aprendi, eu ainda não aprendi, mas não nego. E assim deveria ser para tudo, né? Deveria ser para tudo, exatamente. Eu não compreendo, né? Então, quer dizer, não é não compreendo. Eu não compreendo, logo não diz. É o contrário, eu não sei. Essa resposta, essa segunda parte ali é bem interessante. Não sei, porque não aprendi, mas não nego, né? Então, se você não sabe, fala, eu não sei. Quem sabe? Porque se você vai dar uma opinião. Olha, se toda vez que você dá uma opinião daquilo que nós não sabemos, nós usássemos essa frase, né? Poxa, eu não sei se é certo ou errado. Mas não nego. Fazer o quê? Até quando aparecem novas evidências, aí eu vou ter outros níveis de compreensão, né? E esse tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa e falando sobre essa questão do espiritismo, né? Falei, olha, para você começar a seguir o espiritismo, você vai ter que acreditar primordialmente em duas coisas, né? Que é a reencarnação, né? A pluralidade das existências e a comunicabilidade dos espíritos, né? Falei, acreditando nisso, você já consegue dar seguimento na doutrina espírita. Aí a pessoa falou assim para mim, assim, eu não acredito nesse negócio de que os espíritos conseguem se comunicar e tal. Por que eu não acredito? A ciência não provou ainda. Eu falei, mas daí quanto tempo você vai esperar a ciência humana provar uma comunicabilidade de espírito, né? E quanto tempo você não vai perder para isso, né? Quanto tempo? De lá já se vão, né, 170 anos praticamente aí já do espiritismo. Então, você ficar esperando a ciência 170 anos provar que ainda não conseguiu provar fisicamente com a nossa tecnologia de hoje, que existe a comunicação, você está atrasando sua evolução, né? Talvez você não consiga ter provas materiais aí que dizem, né, o gravado, coisado assim, de uma maneira assim que, mas você hoje, pela observação, você pode ter, é difícil, eu acho que hoje em qualquer meio social aí, alguém que não tenha tido contato com espíritos, né, vamos dizer assim,
Né? Seja em qualquer religião, sempre tem esse contato aí de espíritos se comunicando, dando recado, né? Então, pelo menos essa pessoa lá perto dele não aconteceu, mas ele ouve hoje a literatura e todos vários casos, hoje tem essas questões da comunicabilidade, né? De mensagens, né? Ah, mas você não consegue provar que aquilo... Poxa, mais fatos, com provas contundentes que existe hoje, de comprovando caligrafia, comprovando fatos reais, que aquele que está comunicando era um ser espiritual que estava no mundo terreno, tem bastante, né? Então, quer dizer, eu não quero, né? Eu não quero compreender, no momento eu não quero, então eu nego, porque eu não quero, eu não aceito. Tudo bem. Que nem diz o Kardec, eu respeito a opinião dele, né? Mas fazer o quê? Mas não está ainda no momento de estudar o espiritismo, né? E ele continua aqui, ó. Como homem sério, ó, olha bem que interessante isso aqui também, ó. Como homem sério, não zomba com a questão que os toca a mais graves interesses da humanidade. E, como homem prudente, cala-se sobre aquilo que ignora, temendo que os fatos não venham, como a tantos outros, desmentir suas negações, nem lhe oponham esse argumento irresistível. Falais do que não sabeis? Falais do que não sabeis. Ele faz um... Assim, passando sobre as questões de detalhe sobre as quais confessa sua incompetência, limita-se à apreciação do princípio. E esse princípio, apenas o raciocínio leva a admitir a possibilidade, como acontece diariamente. O senhor Jordan publicou primeiro um artigo sobre o Livro dos Espíritos, no jornal de Cassur, no 8 de abril de 1860. Eis um ano decorrido, e ainda não falamos disso nessa revista, provando que não temos muita pressa em nos prevalecer dos elogios, enquanto citamos textualmente ou indicamos as mais amargas críticas, revelando também que não tememos a sua influência. Esse artigo é produzido em sua nova obra, Um Filósofo ao Pé do Fogo, da qual forma um capítulo. Dele extraímos as seguintes passagens. Interessante, né, Teresa? Você vê, fazia um ano que ele já tinha recebido esse editorial com os elogios. Kardec ainda não tinha trazido para a revista, e é interessante ele reforçar aqui, né, que provando que não temos muita pressa em nos prevalecer dos elogios. Você vê, né, a humildade, né? E eu acho interessante essa questão também que você costuma falar, né? Que quem elogia demais, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, não dá para deixar, por mais que o elogio seja sincero, né? É super sincero o elogio, mas se você pegar naquilo, você começa a inflar o seu ego, já muda a vibração e já se aproximam espíritos naquele estilo, né? Eu sempre comento, inclusive, quando eu falo, estou discutindo alguma coisa, apresentando alguma coisa assim, se eu começo a ouvir muitos elogios, eu já fico desconfiado, né? Eu gosto da crítica, e às vezes parece que eu tô bravo, tô colocando. Mas quando critica, que eu aprendo muito com a crítica, porque daí eu vou buscar analisar, aprofundar aquele tema, né? Para chegar no contexto naquilo que eu posso estar falhando, né? Então eu aprendi muito, muito, muito com as críticas, quando as pessoas criticavam. O magnetismo me ensinou muito isso, porque quando você conhece o nosso processo de magnetismo, que foi sempre vamos dizer assim, uma luta do magnetismo dentro do movimento espírita, negação, que eles não queriam aceitar e não querem aceitar até hoje, não aceita o magnetismo dentro do espiritismo. Então, o que fazia? Quando as pessoas nos criticavam, o que nós fazíamos? Nós buscávamos aprofundar cada vez mais, né? Fundamentar cada vez mais dentro da própria doutrina espírita. O que aconteceu isso? Nós fomos cada vez estudando e criando cada vez mais convicção, graças às críticas. Se tivesse indo só para aquelas pessoas que nos elogiavam, talvez nós tínhamos ficado ali e falar, deixa que eles, né, critiquem. Mas a crítica era, poxa, vocês estão criticando, então vamos comprovar isso. Você sabe disso, né? Buscava lá os artigos, aonde que estava, fundamentava, e assim sucessivamente. Eu valorizo muito isso, eu valorizo muito as críticas desse sentido, né? Por mais que às vezes ela pareça, a gente sabe que tem algumas que têm interesse de nos querer
desmontar, né, vamos assim, desmoralizar nós, assim, mas todas elas, para mim, tem um valor muito grande nesse sentido, né, de reflexão, né, para puxa vida. Onde é que está? De onde é que tirou isso, né? Será que é verdade? Então vamos cada vez buscar mais, buscar mais, buscar mais, e é assim que a gente aprende, né? Realmente. Esse tempo atrás eu li um pensamento acerca dessa questão da crítica, né? Que quando você fica bravo com uma crítica, de qualquer forma você está errado. Por quê? Porque se a pessoa está falando a verdade na crítica e você fica bravo, denota que você é um egoísta e não quer mudar para melhor. E se a pessoa está errado e você fica bravo, denota que você está ficando bravo por uma coisa que você não é, né? Você está se importando com uma opinião daquilo que você sabe que você não é. Então, essa questão da crítica, hoje, está muito mimimi, que você não pode falar, tem que se cuidar, mas eu também, eu sou igual a você. Eu gosto de escutar, né, as pessoas que vêm com as críticas, porque é a partir dali que você melhora. Que já imaginou se não tivesse nenhuma crítica de Kardec, ele ia fazer aquele esboço inicial, que com certeza já estava muito perfeito, mas não ia ter aquela melhora, né? Lógico, com os espíritos auxiliando ele, eles iam orientar para melhora. Mas nós, no nosso dia a dia, que nem você falou do magnetismo, eu não sei se hoje vocês ainda têm, mas eu me lembro que vocês tinham desenvolvido até um programa de computador ali, que vocês entravam com os dados, ele mostrava gráfico e tal, e evolução. Então, além de vocês ter todo aquele embasamento dentro da própria doutrina espírita, de que o magnetismo faz parte do espiritismo, vocês ainda tinham os dados dos tratamentos que vocês fizeram com as pessoas, que trazia de forma estatística que aquilo ali dava certo. Como que vai negar isso, né? Não tem como, né? É verdade. Bom, então vamos ver lá agora o texto do senhor Luiz Jordan, né? Tá lá agora. Prometi, isso é o Luiz Jordan falando. Prometi formalmente voltar a um assunto sobre o qual apenas disse algumas palavras e que merece uma atenção toda especial. Trata-se do Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina e da filosofia espíritas. A palavra pode parecer-vos bárbara. Mas que fazer? Às coisas novas é preciso dar nomes novos. As mesas girantes levaram ao espiritismo. E hoje nós estamos de posse de uma doutrina completa, inteiramente revelada pelos espíritos. Porque o Livro dos Espíritos, não é feito pela mão do homem. O senhor Allan Kardec limitou-se a recolher e a ordenar as respostas dadas pelos espíritos às inumeráveis perguntas que lhe foram feitas. Respostas breves que nem sempre satisfazem a curiosidade do interrogador, mas que, consideradas em seu conjunto, constituem, com efeito, uma doutrina moral. E, quem sabe, talvez uma religião. Talvez, né? Julgai-os vós mesmos. Os espíritos se explicaram claramente sobre as causas primeiras, sobre Deus e o infinito, sobre os atributos da divindade. Deram-nos os elementos gerais do universo, o conhecimento do princípio das coisas, as propriedades da matéria. Falaram sobre os mistérios da criação, a formação dos mundos e dos seres vivos, as causas da diversidade das raças humanas. Daí, o princípio vital não havia mais que um passo. E eles nos disseram em que consistia esse princípio, o que eram a vida e a morte, a inteligência e o instinto. Depois, levantaram o véu que nos oculta o mundo espírita. Isto é, o mundo dos espíritos, dizendo-nos qual era a sua origem e qual a sua natureza. Como se encarnavam
e qual o objetivo dessa encarnação. Como se efetuava a volta da vida corpórea à vida espiritual. Só faltou ele dizer, né, no Globo Repórter dessa sexta, né? A abertura, a introdução que ele está fazendo ali é... Eu vou até pegar esse texto aí para colocar lá no livro, no estudo do Livro dos Espíritos, né? Sim, que legal, né? Ele deu uma introdução desde o resumido e objetivo, né? Muito boa. Isso é bom passar para as pessoas, né? Tirar esse texto aqui, eu vou tirar ele mesmo. Como você está, volta com a vida. É aqui, né? Espíritos errantes, mundo. Acho que é isso aqui mesmo. Espíritos errantes, mundo transitórios, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, relações de além-túmulo, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, retorno à vida corporal, emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, ocupações e missões dos espíritos. Que foi o tema da última sexta-feira, não de ontem, da sexta-feira anterior, né? Foi. E foi do teu estudo do Livro dos Espíritos. Né? Nada nos foi ocultado. Olha só. Coisa bacana, né? Eu disse que os espíritos não só estavam fundando uma doutrina e uma filosofia, mas também uma religião. Com efeito, eles elaboraram um código moral, na qual se acham formuladas leis cuja sabedoria me parece muito grande, para que nada lhe falte. Disseram quais seriam as penas e as recompensas futuras, e o que se deveria entender pelas palavras paraíso, purgatório e inferno. Como você vê, é um sistema completo. E não sinto nenhum embaraço em reconhecer que, se o sistema não tem a poderosa coesão de uma obra filosófica, se contradições despontam aqui e ali, é pelo menos muito notável por sua originalidade, por seu elevado alcance moral e pelas soluções imprevistas que dá às delicadas questões que em todos os tempos inquietaram ou preocuparam o espírito humano. Sou completamente estranho à escola espírita. Não conheço seus chefes, nem seus adeptos. Jamais vi funcionar a menor mesa girante. Não tenho contato com nenhum médium. Não testemunhei nenhum desses fatos sobrenaturais ou miraculosos, das quais encontro os relatos incríveis nas coletâneas espíritas que me enviam. Não afirmo nem rejeito absolutamente as comunicações dos espíritos. Creio a priori que tais comunicações são possíveis, e minha razão absolutamente não se alarma por isto. Para nelas crer, não necessito de explicação que meu sábio amigo, o senhor Figueiredo, ultimamente me dava sobre esses fatos, por ele atribuídos à influência magnética dos médiuns. Perfeito, né, gente? E ele continua. E o interessante é ele falar, né, que ele não teve contato. Pelo que ele leu, parecia uma coisa muito lógica, né? E aí já vem aquela questão da própria evolução espiritual. É isso que eu tomo cuidado no falar isso, para não dizer assim, então você está querendo dizer que você é melhor que eu. Não é que eu sou melhor que você por acreditar no espiritismo, mas que eu estou numa condição de compreensão que, para mim, o espiritismo faz muito sentido. Não precisa debater muito e ler compêndios inteiros para dizer assim, agora eu acredito. Para mim faz sentido. E tem pessoas que não adianta, para algumas pessoas não faz sentido, né? E aí, o que acontece? Isso é questão da própria evolução. Talvez a pessoa não esteja preparada naquele momento para aceitar aquilo ali ainda, né?
Eu vou dar um exemplo meu também. Uns 20, 30 anos atrás, eu vim da igreja católica, quando eu comecei a aproximar do espiritismo, eu via sempre assim, colegas meus, conhecidos meus, que viviam atrás desses grupos de cura, de médios e de comunicação, ia atrás, né, ia nas excursões para Chico Xavier, lá para ver e tal. Eu nunca tive, naquela época, nunca tinha esse desejo. Mas a partir do momento, uma vez, eu vou falar sério, eu comecei a interessar pelo espiritismo, quando caiu na primeira obra que chegou na minha mão, foi a Gênesis. Quando eu comecei a ler a Gênesis, quando eu falar dos milagres, daquelas questões de Jesus ali, de colocando ali, quando eu comecei a ler aquilo E é lá... um livro difícil, né? Não é um livro Difícil. fácil, né? É um livro Não, difícil, difícil. fácil, Eu tinha uma amiga minha, que morava até na região de Foz do Iguaçu, ela era espírita naquela época, conversava com uma coisa assim, aí um dia, eu conhecia, mas não tinha nem ido na casa espírita. Aí um dia ela pegou e me deu um livro, falou, lê esse livro. E era Gênesis. Nunca mais esqueci isso. E quando eu comecei a ler aquilo lá, eu falei, poxa, isso aqui faz sentido. É que nem ele falou, que para mim aquilo, eu nunca necessitei, assim, quando eu aproximei da casa espírita, foi quando eu estava na época no Nordeste, que eu estava numa incursão que eu fiz lá, que eu fiquei um tempo lá, fiquei quase um ano no Nordeste, e eu conheci umas pessoas que eram espíritas, e eles iam para o trabalho na casa espírita, né, iam naquela época lá, e aí sim, que daí ele me deu um livro, que era o Livro dos Espíritos, aí foi quando eu tive contato mais próximo com o Livro dos Espíritos, mesmo lendo assim. Aí quando eu li aquilo lá, eu ficava, às vezes, eu chegava à noite e começava lendo aquilo, eu ficava super interessado naquilo. Para mim, isso aí, é que nem ele falou, para mim, não dependia de eu ver o fenômeno. Os caras falaram, você não quer ver? Eu falei, não, para mim, não, ali, para mim, fazia sentido. Foi quando, pouco a pouco, a gente vai se aproximando, as coisas vão levando, e você começa a aproximar de uma casa espírita, começa a estudar. Né? Mas eu fui ter contato depois, estava 1 ano, 2 anos, comecei a fazer aquela época que chamava-se PBDE, os meus iniciais, depois eu fiz o que chamava-se COEM, né, que é o estudo da mediunidade, que aí que eu fui ter contato com o fenômeno espírita, provavelmente dito assim. Né? Mas para mim foi tão natural, sabe? Não me assustava, não me colocava, porque para mim aquilo era... E até hoje, né, quando eu vejo algumas pessoas, às vezes, que... porque eu fui lá ver, que eu fui lá ver Chico, fui lá não sei de onde, foi, sabe? Visitou tudo, e você percebe assim que as pessoas parece que não têm essa convicção ainda, né, firmada. Esquece essa parte filosófica que ele está colocando, essa parte de ligação moral, tudo que... Para mim, eu vejo uma grandeza muito grande nisso, vejo uma coisa assim que faz muito sentido, né? Para mim tem muita lógica, eu compreendo com muita facilidade. Como você falou, não é questão de ser melhor que o outro, não, mas talvez o sentido de compreensão da gente já veio outro, já veio preparado para entender isso, né? Já veio da maneira sem necessidade de muitas provas, né? Aí a gente vê pessoas médias, né? Que vem com a mediunidade. Eu atendo pessoas médias, tem um grupo que atende no domingo, vem médios que estão meio desarmonizados, médios ostensivos da comunicação, e você percebe que não acredita ainda, entendeu? Vê o fato, está dentro do grupo, não vê. Aí você começa a conversar com coisas assim, você fala, puxa vida, como é que pode, né? Ainda tem uma certa dúvida, né? Esquece essa outra parte. Para esse precisa isso, né? Precisa vir com a mediunidade, trabalhar ela e tal, sentir. E mesmo assim tem dificuldade. Cada um não é nenhuma crítica, não, mas cada um tem o seu nível de compreensão, né, do momento. Né? Cada um precisa entender. Né? Legal, e é legal, é bom esses depoimentos porque às vezes o pessoal olha, que nem você, que já faz tanto tempo no espiritismo, eu e tal, acha que foi do nada, assim, né? Não foi do nada, né? Foi uma coisa preparada, uma coisa ali que a gente teve que estudar. Eu também me lembro, quando eu iniciei, foi o meu, não vou dizer que foi por acaso, porque o acaso não existe, mas quando alguém me falou que eu tinha, meus pensamentos eram espírita, e eu nunca tinha nem ouvido falar no espiritismo. Eu não conhecia. Nunca tinha nem ouvido falar. E lá em Guarapuava, que eu morava, tinham 3 casas, né? E eu, na verdade, tinha medo. Quando passava na frente lá, tinha medo, né? Saber o que tem lá dentro, né? Isso daí, então, as coisas, assim, por Deus, né? Ela vai se organizando, certo? Olha, você já está com o pensamento formado, agora está na hora de começar a atuar. E aí que eu comecei lá em Guarapuava, já quase 20 anos atrás, né? Mas é interessante essa questão aí do estar preparado para atender, porque você vê que algumas pessoas, quando você conversa, a pessoa já fala, não, eu não acredito nisso aí. E nem deixa você continuar, né? Parece que não quer mesmo escutar. Foge, né?
Vamos dar continuidade ao texto aí do senhor Jordan. Nada vejo de impossível em que estabeleçam relações entre o mundo invisível e nós. Não me pergunteis como e por quê. Eu nada sei a respeito. Isto é uma questão de sentimento e não de demonstração matemática. É, pois, um sentimento que exprimo, mas um sentimento que nada tem de vago. E no meu espírito e no meu coração assume formas bastante precisas. É verdade, você não consegue explicar, né? Porque muitas vezes fica pensando assim, poxa, eu não sei, eu acredito. Eu vejo as pessoas, às vezes, discutindo com temas do espiritismo, temas, assim, para mim, que não tem valor nenhum, temas, assim, princípio vital e fluido vital, coisa assim que não leva a nada, assim, fica discutindo, querendo buscar aquelas minúcias. Para mim, isso não tem um valor, isso, entende? É a mesma coisa a questão de Jesus, né? Ficam querendo saber se Jesus era casado, que Jesus era fulano, sabe essas coisas assim? Esquece da essência moral do evangelho, né? Parece que muda o foco das coisas para querer desmoralizar, né? Uma ideia. De Kardec acontece a mesma coisa, algumas pessoas começam a pegar a obra e começam a querer, aquela questão que tem muito lá da possessão, que o Kardec falou na possessão, depois mudou, fica criando um monte. Aí quando você lê os textos, você fala, poxa, mas eu não vejo nada de errado nisso, entende? Mas fica buscando mesquinhez, que pode ser até mesmo das traduções, que as traduções, né, sabe, que foi mudando, que muda, né, o conteúdo, para quem que ele falou, e as pessoas, para mim isso aí não tem valor nenhum, eu não, quando eu vejo aquilo lá, eu fico na minha, falando, não sei o que esse pessoal está querendo, e esquece toda a essência, né, da moral, né, do Evangelho de Jesus é assim, né, quanto tempo não vem essas histórias aí, né, vamos dizer assim, trazer Jesus por um mero mortal que teve na Terra, sem nenhum dizendo, ele era casado, que não sei o quê, que teve filho, que não sei o quê, que não sei o quê. Sabe essas histórias assim, meio maluca, né? E esquece de todo o conteúdo moral, de tudo, né? Que um ser que marca a mudança, né? Marca agora a nossa década, né? O ano, né? 2000, que mudou tudo, a transformação antes e depois de Cristo. E as pessoas ainda hoje, passando mais de 2000 anos, ficam preocupadas com essas coisinhas mesquinhas, assim, sabe? Não É interessante isso que você fala, porque o pessoal, acho que a maioria da população do nosso planeta, ele é formado em exatas, né? Ele quer uma coisa quadradinha, ó, é 0 ou é 1? Um? Mas depende. Se depende, então já não pode estar certo, né? Então nós vamos ter que chegar a uma explicação de que o fluido vital é feito de tal... Não tem como se chegar nisso. E os próprios espíritos diziam lá para Kardec, dizendo assim, que tem coisas que ainda não é, por Deus não é permitido que vocês saibam, né? Tem coisa ainda que é mistério de Deus que você não consegue descobrir, né? Então, quero descobrir da origem, de onde que saiu, ontem eu estava estudando um tema no livro dos Espíritos, que cai bem nesse ponto, que é da formação do homem, do animal para o humano, né? Do espírito, muda, né? Aí o homem quer saber que momento que foi, alguns querem saber, mas eu acho que eu fui um macaco, eu acho que eu fui um não sei o quê. Por que importa isso? Aí os espíritos respondem, claro, olha, isso são mistérios de Deus, não é permitido ainda vocês saberem isso, e o que importa isso? Esse elo de ligação, e as pessoas querem saber, sabe, detalhezinho, que é isso. E tento achar na própria Terra essa mudança onde teve, né? Isso que eu falo, ó, eles não conseguem, né? A maioria das pessoas, eles não conseguem pegar ali como se fosse um degradê, né? Do branco ao preto, você sabe que vai ser do branco, vai chegar ao preto, mas ali ele vai ficando cinza escuro, até chegar no preto, né? A mudança ali da evolução do animal para o humano, não foi assim, hoje eu fui macaco, na outra reencarnação eu já fui um humano, né? Ele deve ter tido ali quantas mudanças tão sutis, né, entre o animal e tal outro, como a gente viu naquele estudo de Júpiter, né, que eles já eram meio híbrido e tal. Tem lógica, porque se você parar para pensar, todas as mitologias, quando você estuda lá, a grega, a romana, eles falam desses seres que eram meio humano, meio animal e tal, né?
Mas eu nunca acharam uma ossada desse tipo de ser aqui na Terra. Acharam um dinossauro, mas não acharam uma ossada de um centauro. Mas e quem diz que foi na Terra, né? Vai que essa sutileza da mudança foi em outro planeta, em outra galáxia. A vastidão da criação de Deus é tanta, e aí se você tentar, voltando lá no que a gente comentou no começo, tentar explicar pelo conhecimento que nós temos hoje, pela ciência que nós temos hoje, você não vai conseguir explicar. E aí não adianta ficar debatendo. Não. Vai na parte moral. Se Kardec, se Jesus fosse casado, tivesse filho, isso mudava alguma coisa na obra dele? Não mudava nada. Não, para mim não muda nada. Um grande líder, né? Para que então ficar perdendo tempo? Você quer ver outro fato? Essa questão de mundo de provas e regeneração, não sei. Todo mundo fica querendo botar uma data, por exemplo. A partir de agora, nós estamos em regeneração. Vamos pensar assim. Quando a gente é criança, você é criança, depois, daqui a pouco você já é adolescente, né, jovem, depois você é adulto. Mas se você olhar, você não sabe que dia, que época certinho que foi. Não tem determinação. Quando você vê, você foi. É natural, você não, é uma coisa assim que vai com o tempo. E assim é o mundo de prova e regeneração. Não existe uma data que a partir de hoje. O processo inicia, vai indo, você vai progredindo. Quando chegar o momento que está claro, você se tornou, mas não é que ali você vai conseguir medir, a partir do ano de 2000, 2020, 2030, 2050, você... Não existe isso. É um processo, né? É um processo de transformação. Sim. Você falou do degradê, é interessante, porque ele vai indo devagarinho e você não consegue medir exatamente ali onde estava a ruptura de um para o outro. Muda. E essa questão que você falou até me trouxe uma lembrança. Tempo atrás eu vi uma tirinha assim, bem comovente, assim, com uma imagem e uma frase bem comovente. Achei interessante ela. Que era a foto de, assim, acho que eram 5 menininhos, assim, da nossa época, assim, né, Pereira, que a gente andava de calção, sem camisa e descalço, outro chinelo de dedo, né? E abraçado, os 5 menininhos, assim, e aí embaixo é escrito uma frase. Você já parou para pensar que houve um dia que você saiu a última vez para brincar na rua? Eu falei, cara, olha que interessante, né? Eu olhei aquela foto e pensei assim, tentei lembrar assim, qual foi a última vez que eu saí, me encontrei com meus amigos e a gente jogou bola na rua? Tipo, não consegui lembrar disso. Então, essa é a importância também de você não ficar colocando aquela perspectiva, aquela pressão lá no futuro, mas tem que viver o hoje, fazer a obra do hoje, porque o amanhã é feito daquilo que você plantou hoje. E aí você fica pensando, será que já estou no mundo de regeneração? Será que já... O que vai mudar? Né? Interessante. Quantas reflexões não dá para trazer a partir desse texto, né? Verdade. Então vamos mais um pedacinho. Certamente, né? Não, ele está certo. Se, pelo movimento dos pulmões, extraímos do espaço infinito que nos envolve os fluidos e os princípios vitais necessários à nossa existência, é bem evidente que estamos em relação constante e necessária com o mundo invisível. Esse mundo é povoado por espíritos errantes, como as almas penadas, sempre prontas a acudirem ao nosso apelo? Eis o que é mais difícil de admitir, embora seja também temerário negá-lo completamente. Certamente não temos dificuldades em acreditar que nem todas as criaturas de Deus se assemelham aos tristes habitantes de nosso planeta. Somos muito imperfeitos, por estarmos submetidos a necessidades bastante grosseiras. Não nos é difícil imaginar a existência de seres superiores que não sofram nenhuma pena corporal. Seres radiosos e iluminosos, espírito e matéria como nós, mas espírito mais sutil e mais puro, matéria menos densa e menos pesada. Mensageiros fluídicos que unem entre si os universos, sustentam, encorajam os astros e as raças diversas que os povoam, como
com vistas à realização de suas tarefas. Pela aspiração e respiração, estamos em relação com toda a hierarquia dessas criaturas, desses seres cuja existência não podemos compreender nem representar as formas. Absolutamente impossível que algum desses seres acidentalmente entre em relação com os homens. Porém, o que nos parece pueril é que seja necessário o concurso material de uma mesa, de uma prancheta ou de um médium qualquer para que tais relações se estabeleçam. De duas, uma. Ou estas comunicações são úteis ou desnecessárias. Se são úteis, os espíritos não devem ter necessidade de ser chamados de matéria misteriosa, nem de ser evocados. De maneira misteriosa. De maneira misteriosa. Vou repetir de novo. Ser chamados de maneira misteriosa, nem de ser evocados e interrogados para ensinar aos homens o que importa saber. Se são inúteis, por que a eles recorrer? Continua, então. Não sinto nenhuma repugnância em admitir estas influências, essas inspirações, essas revelações, se quiserdes. O que repilo absolutamente é que, sob pretexto de revelação, venham dizer-me: Deus falou, portanto, ide submeter-vos. Deus falou pela boca de Moisés, do Cristo, de Maomé. Portanto, sereis judeus, cristãos ou muçulmanos, senão incorrereis nos castigos eternos. Enquanto esperamos, iremos amaldiçoar-vos e vos torturar aqui. Não. Semelhantes revelações não quero a preço nenhum. Acima de todas as revelações, de todas as inspirações, de todos os profetas presentes, passados e futuros, há uma lei suprema, a lei da liberdade. Com essa lei por base, admitirei, salvo discussão, tudo que vos agradar. Suprime essa lei e só haverá trevas e violência. Quero ter a liberdade de crer ou de não crer e dizê-lo claramente. É meu direito e quero usá-lo. É a minha liberdade e faço questão de preservá-la. Dizeis-me que, não crendo no que me ensinais, perco minha alma. É possível. Quero minha liberdade até esse limite. Quero perder minha alma, se isto me apraz. Assim, quem será aqui o juiz de minha salvação e de minha perda? Quem? Pois poderá dizer, aquele que foi salvo e este perdido para sempre? Então a misericórdia de Deus não será infinita? Haverá alguém no mundo que possa sondar o abismo de uma consciência? Olha que coisa profunda, né? Da liberdade que ele vai colocar de novo aí, né? E é hoje que a gente percebe isso, que eles querem de qualquer custo tolir a tua liberdade de pensar, né? Você não acreditar nisso, naquilo, né? Então, o que ele fala? Não, você tem que acreditar porque foi fulano que falou, que foi ciclano, que veio não sei de onde. Porque eu fui... Peraí. Vamos perder essa liberdade de eu acreditar no que está, ainda mais nas questões ligadas a questões morais, né? Que hoje estão se debatendo muitas questões aí, ligando aí. Então, se você for contra, você tem que provar com A mais B, porque não sei o quê, porque você falou que você não gostou. Peraí, é a minha opinião, eu posso gostar ou não gostar. Né? Eu não tenho que provar nada, eu apenas não posso não acreditar. O outro lado que teria o contrário de me provar que ele está certo, não ao contrário eu, né? Me convencer, mas eles não querem se convencer, eles querem que eu
desconvence, mas como assim, né? Eu posso acreditar, desconfiar, não aceitar. Né? Olha que profunda essas reflexões, né? E ele continua. É porque essa doutrina também se encontra no curioso livro do senhor Allan Kardec, que me reconcilio com os espíritos que ele interrogou. Lanconismo de suas respostas prova que os espíritos não têm tempo a perder e, se alguma coisa me admiro, é que ainda tenho bastante para responder completamente ao chamado de tanta gente que perde o seu a evocá-los. Continua. Tudo quanto de maneira mais ou menos clara e mais ou menos sumária dizem os espíritos, cuja resposta o senhor Allan Kardec coligiu. Foi exposto, né, e desenvolvido com notável clareza por Michael, né, que de longe parece ser o mais adiantado, o mais completo de todos os místicos contemporâneos. Sua revelação é, ao mesmo tempo, uma doutrina e um poema. Doutrina sã e fortificante. Poema brilhante. A única vantagem que encontro nas perguntas e respostas que o Sr. Allan Kardec publicou é que apresentam sob uma forma mais acessível à grande massa dos leitores e, sobretudo, das leituras, as principais ideias sobre as quais importa chamar-lhes a atenção. Os livros de Michael não são de leitura fácil. Exige uma atenção de espírito muito pronunciada. O livro que falamos, ao contrário, pode ser uma espécie de vade-mecum. Nós os tomamos e o deixamos, ou o abismo em qualquer página. Logo, a curiosidade é despertada. Aqui vem bem aquilo que você comenta, às vezes, né, Pereira, que o estudo ele não pode ser tão difícil, né? Aquela que uma coisa, assim, tem que trazer acessível às pessoas a ler e entender. A pessoa não tem que ter uma faculdade, ter uma especialização em algo para poder entender o espiritismo, tem que ser fácil, né? E é o que Kardec conseguiu trazer de uma forma bem simples. Perguntas e respostas, né? Que é mais simples Sim. que isso. Pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Aí ele coloca o que é espiritismo. Ele coloca a pergunta lá, coloca de um padre ou de uma pessoa, de um visitante, e depois responde. Não tem coisa mais fácil que isso. Aí as pessoas falam, porque o estudo da doutrina espírita é difícil. Difícil? O próprio estudo nosso que estamos dando aqui da revista Espírita, você vê, ele conta a história, né? Gostosa do seu. Não, porque é difícil. Aí vem alguns autores, alguns palestrantes que falam. Aí as pessoas ficam lá assim, alguns admiram, né? Porque vocês devem saber bastante, porque fala difícil. E aí... Eu sou contra isso. Eu respeito, mas sou contra. Eu acho que não pode ser assim, né? Que nem ele coloca que tem que ser acessível, né? A todo mundo. Eu acho que, vamos lá, as perguntas dirigidas aos espíritos são as que nos preocupam a todos. E é verdade, ontem eu estava vendo isso. Quem não queria saber negócio dos animais lá, tudo. Então, as perguntas bem direcionadas àquilo que a gente pergunta cotidianamente, o que acontece quando o animal morre, né? Então, o que acontece quando o homem morre, para onde nós vamos, né? Então, é bem direta mesmo, né? As respostas, por vezes, são muito fracas. Outras vezes, condensam em poucas palavras a solução dos problemas mais espinhosos e sempre oferece um vivo interesse ou salutares indicações. Não sei de curso moral mais atraente, mais consolador, mais encantador que esse. Todos os grandes princípios sobre os quais se fundam as civilizações modernas ali são confirmadas e, notadamente, o princípio dos princípios, a liberdade. O espírito e coração saem dali tranquilizados e fortalecidos. São, sobretudo, os capítulos relativos à pluralidade dos sistemas, pluralidade do mundo habitado, né? E a lei do progresso coletivo e individual que tem um atrativo e um encanto poderosos. Para mim,
Os espíritos do senhor Allan Kardec nada me ensinaram a esse respeito. Há muito eu acreditava firmemente no desenvolvimento progressivo da vida, através dos mundos. Que a morte é o limiar de uma existência nova, cujas provas proporcionadas aos méritos da existência anterior. Aliás, é velha fé gaulesa. Era a doutrina druídica. E nisto os espíritos nada inventaram, mas acrescentaram uma série de deduções e de regras práticas excelentes na conduta da vida. Sob esse aspecto, como sob muitos outros, a leitura desse livro, independentemente de interesses e de curiosidades excitados por sua origem, pode ter um alto caráter de utilidade para os caracteres indecisos, para as almas pusilânimes que flutuam nos limbos da dúvida. A dúvida é o pior dos males. É a mais horrível das prisões, e delas se deve sair a qualquer preço. Esse estranho livro ajudará mais de uma criatura a consolidar sua vida, a quebrar os ferrolhos da prisão, precisamente porque apresentando sob forma simples e elementar, como um catecismo popular que todos podem ler e compreender. Agora Kardec fala, né? Após ter citado algumas perguntas sobre o casamento e o divórcio, que acham tanto pueris e não são tratadas ao seu gosto, o senhor Jordan assim termina. Apresso-me a dizer, entretanto, que nem todas as respostas dos espíritos são tão superficiais quanto as de que acabo de falar. É o conjunto desse livro que é admirável. É o fundamento geral que é marcado por certa grandeza e por uma viva originalidade. Quer emane ou não de uma fonte extranatural, a obra é surpreendente sobre vários títulos e, só por isso, interessou-me vivamente e sou levado a crer que possa interessar a muita gente. E aí deixamos a resposta do Kardec para semana que vem, né? É que nem novela, né? Tem que deixar ali, ó, a continuação, né? A continuação. É bem interessante, né? É. Ali até Kardec citou ali que ele não concordou com algumas posições ali sobre casamento e divórcio, mas nem por isso ele deixou de elogiar, né? De entender que a doutrina era boa. E isso também é um ponto que hoje nós não sabemos fazer, né? Ah, se alguma coisa está 80% boa, mas foi lá e só porque falou um pouquinho mais grosso com alguém, já não presta. Já não presta nada, né? Não, por quê? Não, falou grosso, né? Então, nós temos que ter esse balanceamento, né? De conseguir retirar coisas boas daquele momento que você está, né? O Espiritismo tem coisas boas, o catolicismo tem coisas boas, o Evangelho tem coisas boas. Vamos tirar ali o que tem de bom naquilo ali e focar naquilo, e não focar no problema, focar sempre na solução, né? E é o que o senhor Jordão veio fazer. Pegou ali pelo que ele estudou da doutrina, alguns pontos ele não concordava, mas o que ele concordava ele achou muito válido e quis expor isso para as pessoas, né? Isso que é interessante. Você vê até no próprio momento espírita, às vezes pessoas que se dedicam anos e anos ao espiritismo, como pode acontecer com qualquer um de nós, e aí às vezes as pessoas criam sobre aquela pessoa uma certa imagem de perfeição absoluta, né? Aí um dia qualquer pessoa, depende de alguma circunstância, pode acontecer com qualquer um, do momento ali, a pessoa comete um deslize, né, moral, ou é pego em alguma coisa assim que não é adequada, pronto, já desmorona tudo o restante. Sendo que deveria ser o contrário, né? Poxa, mas será que aconteceu aquele dia lá com o Pereira, ou com o Lera? O que aconteceu naquele dia que ele estava daquele jeito lá, que ele fez, que ele falou isso? Algum motivo tem que falar isso, mas aí já arruma um jeito de desacreditar todo um trabalho, às vezes, que foi de décadas, anos e anos e anos a fio, por causa, às vezes, de alguns deslizes, né? Que ele falou, vai julgar por uma compreensão diferente, com uma palavra ou por um ato.
que às vezes nós não sabemos o que realmente aconteceu, né? O Kardec se diferenciava muito isso. Às vezes é a opinião dele, então ele fala tudo aquilo lá e em determinado momento que a pessoa chega e pega, faz uma pergunta, ou no momento que a pessoa está com problemas familiar, profissional, sei lá o que, ele pode cometer algumas coisas, e aí você vai julgar a pessoa de todo um trabalho por cima daquilo ali, né? Então, isso também são cuidados que nós temos que tomar, né? Nós somos julgadores natos, né? Julga assim que facinho, então, para desmoronar a pessoa, desacreditar a pessoa, né? Isso é um processo que os espíritos obsessores usam com muita, né? Deixa eles fazer isso já, né? Que eles fazem isso com muita propriedade, né? Querer jogar em cima da gente a nossos erros, né? Por isso que quando começa a falar isso aí eu já digo lá de cara, eu tenho razão, eu não sou perfeito não, sou imperfeito, né? Um dia o cara perguntou, mas você fez? Eu falei, ainda bem que eu sou espírito, né? Imagina se eu não fosse espírito, o que acontecia, né? Se eu não tivesse conhecimento, né? Você imagina isso, né? Então a gente busca, às vezes, alguma perfeição das pessoas que não existe ainda aqui no mundo terreno, salvo algumas exceções. Bom, vamos lá então. Tá aí, pessoal, tá aí, amigos, uma reflexão hoje bem interessante sobre um material que eu acho que aquelas pessoas que gostam devem até compilar elas, aí entrar lá no livro, na Revista Espírita, compilar isso, para usar como introdução, para chamativo para os estudos, né, do livro do Espírito, das obras, né? Eu acho que vale a pena, que é bacana, aí ele faz um resumo bem claro, né, da filosofia, da doutrina, que ele falou com os aspectos religiosos e morais. É uma coisa bem interessante. E assim, como o amigo mesmo disse, nós vamos sempre acompanhados de amigos espirituais. Com certeza, nesse momento, eles estão próximos de nós. Porque se eles nos acompanham naqueles momentos difíceis, nesses momentos onde estamos buscando aprender, com certeza eles estão aqui nos intuindo, nos dando força, discernimento, para darmos continuidade a esse estudo, desta obra tão grandiosa como nosso amigo colocou, que dispensam palavra nossa, porque foi muito bem colocado a grandeza e a humildade do Hipólito de Leão Denis Arc, que utilizou o nome de Allan Kardec na obra dele. E assim, junto com os amigos espirituais, vamos nos emancipando, deixando por alguns momentos as nossas impressões mundanas para entrarmos numa sintonia espiritual da nossa verdadeira essência, porque jamais podemos esquecer que somos espíritos, seres espirituais, estagiando no corpo físico, para podermos assim nos burilarmos, para podermos assim espiarmos, para podermos assim evoluir. Mas jamais podemos esquecer da nossa essência espiritual. E assim, nessa sintonia, vamos agradecendo a Deus por tudo que nos concede. Porque se às vezes as tribulações nos alcançam, elas têm um objetivo de nos instruir, de nos ajudar. Serve como uma mola propulsora para compreendermos o que temos que aprender, o que temos que mudar. Porque se compreendemos Deus como a inteligência suprema, causa primária, soberanamente justo e bom, se passamos por dificuldades, é porque nós assim necessitamos ainda compreender algumas questões. Por isso a nossa gratidão a Deus,
A nossa gratidão a Jesus pelo Evangelho, que nos dá o caminho, que nos ajuda a entender as leis divinas. E todos os amigos espirituais que nos acompanham, os amigos encarnados, nos instruindo, nos ajudando. Obrigado, amigos. E que possamos ter, assim, um fim de semana repleto de realizações, de paz e tranquilidade. Mais uma vez, obrigado, que assim seja.